Vamos para mais um cafezinho aí? Vamos conversar sobre programação funcional, dados, a forma como a gente olha o nosso programa, ou como ser um programador programático? Vamos lá? Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Vitor Osório, esse é o canal Computação Crítica. Quase todo dia eu tenho um cafezinho e nos últimos eu tenho me dedicado a falar desse livro aqui, ó, O Programador Pragmático, né? Tem em português, galera, esse aqui eu comprei em inglês, mas assim, tem em português, procurei Programador Pragmático PDF, talvez você ache ele fácil, né? E ele é um livro muito antigo, muito bom, que tem dicas ótimas e ele é meio que orientado por dicas, né? Então eles dão dicas e vão comentando essas dicas com as experiências dele, né? E eu tô pegando essas dicas e trazendo a minha experiência, né? Como é que eu lido com isso no dia a dia, né? E aí eu tô na dica 49, se você quiser ver, né? Acho que essas dicas tem na internet se você quiser ler, mas assim, não ajuda muito, né? Então, se você tentar ler o livro, eu tô na 49, né? Programação é sobre código, mas programas são sobre dados, né? Esse aí tem como duas formas de você pensar essa dica, né? Primeiro, na forma como a gente modela o nosso. Eu sempre falo sobre isso, né? Que às vezes a gente está pensando ali muito no que está sendo feito a partir do código, né? Assim, quando, por exemplo, eu falo muito que eu trabalho com Kafka Streams e no Kafka Streams a gente tem ali dados sendo transformados, né? Esquema, dados, né? E aí no nosso framework as pessoas vão lá e faz os helpers lá, orientados ali muitas vezes ao tipo de objeto que a gente tem. Aí eu falo assim, poxa, não é isso, né? A gente tem que olhar no caso de uso, qual que é o dado sendo transformado, o que está acontecendo, né? Porque os nossos programas, eles não têm que ser escritos olhando para si. Eles têm que ser escritos olhando para o objetivo dele, né? É como se assim, a gente estivesse falando de uma joia, né? Que tá lá grafado lá as ferramentas que tá feito nelas. Não. Uma joia tem um propósito estético, né? Aliás, esse programa não é tão estético assim, né? Mas assim, vocês entenderam a metáfora aqui, né? O que eu tô olhando assim, a gente não pode ficar programar voltado para as nossas ferramentas, dando nome em relação às ferramentas. Porque lembra que eu falei na semana passada, né? A programação, o código, ele não é feito para o computador, ele é feito para outras pessoas, né? Se o programa fosse feito para o computador, a gente estaria no assemblão ainda, porque assim, ninguém precisaria entender aquilo, faz aquilo, o computador entende muito bem um assemblão, né? Mas um programa ele é feito para outras pessoas compreender, por isso a gente tem abstrações, né? Então, quando a gente pensa quando a gente escreve nossos programas voltado, pensando no dado que está sendo escrito, né? Primeiro a gente tem que pensar no domínio que a gente está escrevendo, né? Entender o domínio, pegar os nomes do domínio e trazer para o código. Recomendo você dar uma volta na playlist do DDD ali, que eu sempre falo dela, uma playlist que eu fiz com muito carinho ali, parei em determinado ponto, mas até aquele determinado ponto que eu fiz com muito carinho ali, porque é o ponto mais valioso do livro para mim, né? O programa ser pensado no dado também nos ajuda a pensar o programa, né? Toda vez que eu vou pegar ali, por exemplo, quando eu vou fazer pensar no desenvolvimento de uma aplicação, o que eu penso, né? Primeira coisa, eu me localizo onde estão os dados, né? Eu tenho que pegar um dado aqui, ou eu pego uma entrada de um usuário aqui, às vezes o dado pode ser evento, né? Vamos pensar ali se eu fosse desenvolver uma aplicação front-end, né? A aplicação front-end, o dado é quem interage com ela, né? O usuário gera dados, a gente consome esses dados e transforma eles em operações. Então ali, quando o usuário clica em um botão, né, ele dispara um evento ali, que é botão clique, eu cadastro um listener ali. Aquele evento eu vou transformar em dados e esses dados vão ser transformados em outra coisa. Então um evento que é um clique no botão, ele pode ser transformado numa requisição para o back-end que é usuário criado, né? Tipo, criar usuário. Aí aquele criar usuário pode disparar uma operação no back-end ali que ela transforma ali, que salva alguma coisa no banco, mas gera uma mensagem Kafka ali no back-end para outro serviço que é o usuário criado. Então sempre quando você tem um programa, você tem primeiro você tem eventos de entrada, né? O programa sempre ele começa com eventos, né? Sempre ele tem um usuário, alguma coisa, ou um sistema integrando ali que faz uma chamada, esses são os eventos, né? Eles se transformam em dados, esses dados eles são transformados por o quê? Por código, né? E aí, um dos fatos interessantes, eu vou para outra dica já, a dica 50, né? Que é até, deixa eu até traduzir ela aqui, porque é uma palavrinha um pouco complicada que eu
eu lembro que eu traduzi na época, né? Mas não acumule recursos estaduais. Não faz o mínimo sentido, né? Na verdade, o que ele traduz é assim, a tradução é assim, não acumule Estado, né? Passe ele adiante, né? Por quê? O que ele está dizendo aqui, né? É um pouco de programação funcional, né? E aí já vou diferenciar aqui. Eu já falei isso em alguns vídeos, né? A diferença entre orientação a objeto e programação funcional, né? Programação funcional, a gente parte do conceito de a função pura, né? Na verdade, assim, você tem várias diferenças. Quando eu vi um texto uma vez descrevendo Java, né? Com o termo função. E eu fiquei assim. Que, cara, Java não tem função. Java tem métodos. Os métodos eles podem ser de instância ou estáticos, né? Qual que é a diferença do método para uma função? Por que não tem função em JavaScript? Porque função aí parte do conceito de uma função é uma função pura, né? Eu recebo um conjunto de parâmetros, eu transformo esses parâmetros e eu respondo eles, né, para um outro lado, né? Então uma função ela não acumula estado, né? Então quando ele está falando assim, ó, não acumula estado, passe ele para frente, né? Ele está dizendo exatamente isso, ó, cara, tente fazer o mais puro possível, né? E eu costumo escrever os meus objetos também, né? De uma forma que ele tente ser o mais. Que tenha menos estado possível. Assim, programação orientada a objetos, ela pode ser boa em alguns pontos, né? Mas ela pode trazer um grande débito técnico aí, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de modelar objetos porque a gente acaba dando muitas responsabilidades para eles e acaba tendo muito estado interno, né? E aí o estado interno ele tem que ser acumulado, ele tem que ser limitado, ele tem que ser muito bem pensado. Assim, eu costumo deixar os estados internos dos meus objetos muito simples mesmo, assim. Por exemplo, em Java, em Kafka, né, a gente tem um conceito que é da tarefa, né? Tarefa chama processor, né? O processor. Que o processor basicamente ele é um processor por partição, né? E ele basicamente ele tem uma hora que ele recebe a mensagem, ele tem que fazer o for daquela mensagem. E eu nunca tenho muito estado ali, não. O máximo que eu tenho ali, ele tem um estado interno, né? Ele tem um state store que ele consulta, né? Mas ali o que ele recebe? Quando basicamente esse estado aí, né? E aí eu até costumo pensar a orientação a objeto como uma função, essas funções como puras, né? Onde eu recebo, às vezes, o que eu recebo de parâmetro, às vezes é uma consulta do estado, né? Óbvio que não é uma função pura, né? Mas eu costumo pensar de uma forma simples, né? Que fique muito simples e que se tem algum estado ali, ele é consultado esporadicamente, né? Ou eu tento delegar esse estado para algumas interfaces, né? Por exemplo, uma das alterações que eu fiz que deu um boom assim de desempenho na nossa aplicação, né? Não foi desempenho, né? Na verdade foi um boom de compreensão, né? A gente tinha um desses processadores que ele tinha um controle de fluxo, né? De fluxo de flush, né? Então ele acumulava no estado interno e tem uma hora que ele disparava todos os registros. Acumulava, disparava todos os registros. E tudo isso era feito dentro do mesmo objetinho, né? Tipo, lá, o mesmo objetinho. Ele recebia os parâmetros, aí em tempo de execução lá, na hora que ia fazer o flush, ele calculava algumas coisas lá e fazia o flush, né? E, cara, era muito difícil fazer manutenção. Aí teve um dia que chegou pra mim uma atividade que assim, ó, você vai ter que adicionar um novo método aí. E já tinha assim, umas 4, 5 entradas assim de if else. Eu olhava assim e falava, velho, não tô entendendo bulhufa daqui. Eu até falei com o arquiteto, olha, não tô entendendo bulhufa daqui. Isso aqui eu dei com bulhufa. Eu falei assim, ó, vou fazer o seguinte, já que você não entender esse código, eu falei, você não entende esse código, que eu não entendo esse código, eu vou fazer o seguinte, né? Vou tomar uma postura de primeiro refatorar, adicionar abstrações desse código, depois que eu entender esse código, entender que ele tá refatorado, ele já passar toda a regressão, eu vou adicionar, né? É o que eu fiz, né? Era uma classe cheia de estado interno. Então, assim, ela tinha o timestamp do último flush, ela tinha os parâmetros lá que foi recebido. Eu apaguei tudo. Apaguei tudo. Falei assim, ó. O que eu recebo? Eu tenho uns parâmetros. Esses parâmetros, eles são processados e você vai ter que descobrir o quê? Você vai ter que descobrir ali que hora ele dá o flush. Beleza. Então, eu criei um strategy, né? Eu passo pro flush lá, tem uma classe flush strategy, eu passo para ele e falo assim, ó, cria aí a estratégia de flush, né? E a estratégia de flush eu vou ter 3 métodozinhos, né, basicamente, né?
Óbvio que ela tem internamente o estado interno, que o estado interno é basicamente quando foi defeito o último flush, né? Então eu tenho ali a minha estratégia de flush, tem quando foi feito o último flush, então se nunca foi feito, tá lá -1, né? Timestamp, e aí eu vou perguntando, né? E aí uma pergunta muito básica, né? Tipo, ó, faço flush agora ou não faço flush agora? Acabou, né? E aí depois, tipo, para ou não para o flush? É muito simples, tipo, do ponto de vista da minha interface principal, eu só preciso saber uma coisa, cara, inicia a operação e para a operação, né? E aí ficar levantando um monte de estado, ficar guardando parâmetro, pelo amor de Deus, ficar guardando parâmetro é uma das coisas que eu vejo mais toscas na aplicação. Eu prefiro elevar o nível da discussão, criar uma abstração e interagir com uma interface do que ficar guardando parâmetro, né? Então, assim, o parâmetro ele pode virar uma interface que é criada, né? Inclusive o Java tem, com as novas versões, criou coisas muito interessantes como o Sealed Class. Né? O Sealed Class pode ser usado ali, tipo, beleza, eu vou ter, você criar uma estratégia aqui, eu vou criar uma classe e tal, você pode criar ali um Sealed Class ali, tipo, que é uma classe controlada, pouco extendível ali, né? Eu usei, e no meu mestrado eu usei, tá? No meu mestrado eu usei Sealed Class em dois contextos distintos, né? No contexto da implementação das minhas regras de autoadaptação, né? Então, assim, eu tenho uma classe abstrata ali, que é uma regra, e aí eu vou implementar várias regras de autoadaptação, né? Cada um é um Sealed Class ali que eu vou interagindo, né? E também um outro contexto que eu acho que foi o das métricas, né? Eu tenho diversas métricas lá, né? E aí, quando eu vou salvando as métricas, eu vou perguntando algumas coisas dela, né? Por exemplo, o nome dela único, né? E aí, essas métricas, elas têm vários contextos, né? Acho que o contexto é JVM, JVM, e aí eu deixo JVM, aplicação, tópico, thread e partição, né? Tem esses vários contextos. Eu vou perguntando e vou pedindo informações sobre aquele contexto, né? Então, eu usei para isso, que é muito interessante, né? E eu não preciso ficar guardando parâmetros, né? Por exemplo, quando eu uso lá um Sealed Class para pegar eu pego uma métrica lá, né? Essa métrica vai estar vai ter um conjunto gigantesco de métricas. Eu só vou salvando ali entre aspas, num bucketzinho, né? Que eu identifico ali, quem que é esse cara aqui? Aí a identificação eu faço a partir de uma interface, né? Porque eu não vou perguntar ali, se essa classe aqui, se essa métrica aqui, ela é de tópico, eu tenho que olhar tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não faço isso. Eu crio classes que elas vão estender, né? E aí, assim, óbvio que eu faço eu sempre uso a orientação a objeto muito limitada, assim, no contexto de quando eu vou usar, eu crio poucas classes, mas eu crio classes significativas, né? Porque, assim, classe tem que ter significado, galera. Tem que ter significado na aplicação, com os dados da aplicação, né? Eu não crio classe, é muito raro, assim, criar classe voltada para coisas de software, de código, assim, né? Eu não crio por exemplo, se você pegar alguns códigos meus, assim, é raro, né? E eu tenho vários códigos que eu usei nesse canal, né? Se você pegar, tem duas séries de vídeos que eu fiz com esse canal, né? Um foi deles com o tal do Stomp4j, que foi um cara que eu fiz no começo do meu mestrado para catalogar alguns dados que eu acabei nem usando, né? Mas foi muito interessante ali, eu gostei, né? Foi um sábado divertido ali que eu implementei e é pior que eu precisei daquilo, né? Eu peguei um protocolo, eu li o spec do protocolo, eu falei assim, cara, eu vou implementar uma interface. Procurei uma interface, não tinha. Procurei uma biblioteca para aquele protocolo, não tinha. Eu falei, implementei a porra do protocolo. Facião, né? E aí tem esse Stomp4j, se vocês quiserem olhar, tá aí, tá. Eu vou deixar até o link aqui, né? E o segundo é o Vibe Code, né? Que eu fiz o More for Board, eu nem gosto desse nome, né? Tipo, mas como foi uma hora eu achei legal, eu botei, né? Uma hora eu vou voltar pro More for Board, tá, galera? Talvez esteja voltando um momento aqui, depende de como minha orientadora responde a mensagem que eu vou mandar ela logo depois que gravar esse vídeo, né? Mas se você pegar os meus códigos, vocês vão perceber que eu nunca tô olhando pro programa em si. Eu nunca tô olhando pro que tá acontecendo ali, assim, tipo, no que eu tô olhando pros dados em questão, né? Tanto que, assim, no meu gestão de tickets lá, né, eu tenho alguns eixos, eu tenho o eixo do usuário, né, os subdomínios, basicamente, né? Que na verdade não é subdomínio, né? É bem mais limitado que subdomínio, né? Subdomínio seria algo mais amplo, né?
eu tenho ali o usuário, eu tenho ali o projeto, eu tenho ali o ticket, acho que é só, talvez, não sei. Eu ia botar o sprint, né? Depois eu ia botar o sprint, o board, né? Eu vou fazer isso no futuro, né? São o segundo passo, né? Eu quero primeiro lançar essa aplicação, botar no ar, e aí eu faço o segundo projeto. Aliás, o segundo projeto já comecei a fazer um tempinho muito limitado que eu tenho, né? Mas aí, voltando aqui, né? E aí, assim, para definir bem, eu já tava falando um pouquinho de orientação a objetos, eu dei uma viajada, né? Mas, assim, para definir bem a orientação a objetos, então vou dizer assim: ó, faça orientação a objetos, faça programação funcional, né? Voltado para o quê? Para o dado do programa. O que você está fazendo? Então, tente usar no nome das classes, né? Na entidade das classes, o seu domínio da aplicação. Então, pensa naquilo que você está escrevendo e pensa na pessoa que é do domínio lá. Tô fazendo um software para consultório médico. Pensa para a secretária e para o médico. A pessoa que é secretária, o secretário, sei lá, o atendente e o médico. E tenta falar o nome das classes para a pessoa. Se a pessoa não entender o nome das classes, tá errado. Tá errado, volta atrás e tenta, por exemplo, agendador de consulta. Tiver uma classe lá, fala agendador de consulta, cara, com certeza. Agora se você assim, um calendário manager, o médico fala assim, o que é isso? Não sei. Agora agendador de consulta, pô, peraí, isso eu sei. Isso eu sei. Ah, não, que aí verifica seu tempo livre. Pô, isso eu sei. O médico vai saber o que é isso, né? Agora, calendário manager, não sei o que é isso, não. Timestamp manager, não sei o que é isso, não. Tipo, tenta sempre dar um nome ali que ele. E, cara, isso, se você orientar a sua programação sempre pelos dados e pelo domínio qual a aplicação tá sendo implementada, cara, você vai ver que é sucesso, né? E aí vamos terminar com uma definição de orientação a objeto e programação funcional de um cara que escreveu um livro muito legal, que tá bem ali, que é o. Deixa eu pegar o nome dele lá. Feathers, agora eu não lembro. Aquele cara trabalhando com código eficaz, né? Deixa eu ver aqui, ó. Working Effectively with Legacy Code. Deixa eu ver o nome dele. Michael Feathers, né? Michael Feathers botou assim. Oriented. Ele tem um Twitter. Um tweet, Oriented Programming, né? Ele tem um tweet que ele diz tudo sobre. Deixa quieto, né? Eu lembro a frase de cabeça, né? O Michael Feathers, ele tem um tweet, né? Eu te digo assim, né? Escolher entre programação orientada a objetos e programação funcional é uma questão de, tipo, cara, qual que é o problema que eu estou resolvendo, né? Então, assim, pensando aqui do Michael Feathers, né? Do tweet dele, que ele tentou resumir, né? Ele fala assim que, assim, programação orientada a objeto é você pegar as partes móveis do programa e encapsular ela e torna ela simples ali, encapsulando a complexidade, né? E programação funcional é você acabar com as partes móveis. Não tem partes móveis, né? E o que são essas partes móveis? As variáveis, né? Você pega ali uma classe. Quais são as variáveis que tem ali dentro, né? Como é que eu lido com elas, né? Então a gente sempre tem que pegar, encapsular elas, criar uma interface que a gente consiga lidar com ela. Então pensa ali no médico, né? Eu tenho um calendário útil. O que o calendário útil faz? Não faz nada definido. Mas muitas vezes o programador, como ele está muito com o pensamento dele voltado para o programa, ele esquece que aquilo não faz sentido, aquilo não tem nenhum sentido e poderia ser removido por coisa mais útil como, tipo, agendador de consulta. Quando eu tenho um agendador de consulta, peraí, eu tô entendendo. Aí eu não tô entendendo. Não, mas aí deve ser, mas a complexidade é muito grande, porque eu tenho ali que eu posso ter um agendador de consulta ali, que ele depende de não sei o quê, porque tem uma consulta de tal médico tal, porque tem a consulta de tal médico tal. Então, beleza, bicho, você tá falando o quê? De várias estratégias de agendamento de consulta. Então, você tem um padrão strategy ali que você vai lidar com ele de várias formas. Você vai pedir, olha, eu quero o agendador de consulta para o profissional tal, que aí, tipo, por exemplo, no começo do ano, eu fiz um check-up cardíaco, né? Eu tô velho, né? Só 42 anos, né? Mas check-up cardíaco tinha um exame lá que os caras me enfiaram, tudo que é canto aqui, uns negócios que ficavam medindo minha pressão o tempo todo. Cara, era uma consulta que, assim, eu tinha que marcar horário, né? E esse horário, ele era delimitado pelo que foi marcado no dia anterior, por exemplo. Eu lembro que eu terminei o exame, né? Meio-dia, eu tirei os peguei do meu corpo, tomei um banho, porque eu tava 24 horas sem tomar banho, né? Você não pode tomar banho com esse exame, né? E aí peguei, higienizei o negócio e levei pra lá, né?
E aí o cara que foi pegar depois, ele só podia pegar 1 hora depois que eu deixei. Porque o negócio ia ser higienizado de novo, os dados iam ser extraídos do sistema, e aí você tinha que ter 1 hora ali. Então, meu agendamento foi 1 hora depois do agendamento anterior, que o agendamento posterior meu também foi 1 hora depois do meu agendamento, né? Isso é comum, galera. E assim, né? O que eu ia falar assim, isso é o quê? É uma necessidade de negócio, né? Então, por exemplo, se eu fosse fazer um agendamento desse, né? Eu teria classes de implementação do agendador de calendário diferentes um para o outro. Por quê? Porque as partes móveis são diferentes. Pensa só, né? O médico, eu vou agendar uma consulta pro médico. Ele tem que olhar a agenda dele, ver a hora que ele inicia, ver a hora que ele termina, ver ali, ver o tamanho das consultas e ver se tem uma consulta naquele horário. Só isso, né? Agora pensa nessa lógica que eu te falei aqui, né? Que eu vou tentar agendar aqui um exame desse. Beleza? Tem um agendamento anterior? Não tem? Então ele pode agendar a qualquer horário. Tem agendamento anterior? Beleza, tem que ser 1 hora depois, né? E o ideal é que seja 1 hora depois para agilizar ali o uso do mecanismo, né? Então você vê aí que tem uma complexidade. Essa complexidade ela sempre vem do negócio e vai para o nosso código, né? Então, já deu aí 20 minutos de cafezinho, né? Meu cafezinho acaba sempre lá pelo 12º minuto, mas eu tô sempre fazendo cafezinhos mais longos, né? E eu tô falando o que aqui? Basicamente eu falei de 2 dicas aqui, né? A primeira dica programa é sobre código, né? Mas ele não é somente sobre código. Eu acho que o programa é mais sobre dados, sobre o que está sendo implementado ali, sobre uma coisa de negócio do que sobre código, né? Quando a gente pensa só sobre código, a gente se torna um mau programador. Pode anotar aí. Todo mau programador que existe que você já topou é um cara que está muito focado no código ali, quer muito pensar só no código, que ele esquece o quê? Das pessoas. Na verdade, assim, eu vou estender isso aqui. Programar é sobre pessoas e sobre negócios. Não é sobre código. É isso, tá, galera? Assim, aí não me venha extrair mais a minha frase, né? A minha frase está jogada dentro de um vídeo. Então, quando você for interpretar a minha frase, repete ela dentro desse vídeo, tá? Por favor, não faça sacanagem comigo, porque você pode falar assim. Então, programar é mais sobre pessoas e sobre negócios do que sobre código. Vai ser o título desse vídeo aqui, né? E por fim, né, que é não acumule estado, passe ele para frente. Então, assim, você tem que lidar bem com o estado, lidar bem com as partes móveis, né? Tanto quando eu li essa regra, eu pensei logo no tweet lá do Michael Feathers, né? Orientação a objetos é sobre encapsular as partes móveis para evitar que elas se mexam e causar confusão, né? E programação funcional é sobre eliminar as partes móveis. Não vai ter parte móvel, né? E elas dependem muito do contexto, né? É difícil, às vezes, fazer orientação funcional num contexto de interface gráfica, né? Apesar que sempre dá. Sempre dá pra pensar um no outro, assim, que é 2 formas diferentes de pensar, né? Então é isso, galera. Eu espero ter te ajudado com alguma coisa, né? Segunda-feira aí, vamos que vamos. Tem feriado essa semana, então dá o like, compartilha. Eu acho que esse vídeo merece seu like aí. Comenta também, hypa e joga naquele grupo de zap ali dos caras ali organizando ali um entretenimento de adulto ali. Joga naquele site ali que tá rolando as fofocas ali da novela das 8 lá, que terminou agora, sei lá, não assiste essa merda, né? Ou que comenta os filmes da semana, os filmes cult que você viu aí no fim de semana. Joga naquele grupo de zap e vamos que vamos. É isso aí, valeu pessoal, muito obrigado. Opa, não foi?